Entre 2000 e 2001, o roteirista Peter David introduziu em Justiça Jovem o personagem Lobinho, que nada mais era do que o lobo transformado magicamente em adolescente. Apesar da reclamação constante dos fãs do Lobo quanto à descaracterização do personagem, ele continuou na HQ até que a DC Comics solicitou sua retirada, pois o mercenário intergaláctico estrearia a minissérie Lobo Unbound e ele precisava ser adulto novamente. Para continuar utilizando o Lobo, o autor utilizou um subterfúgio e criou o personagem Slobo, que seria um clone adolescente defeituoso de Lobinho, que durou até o fim da revista, em 2003, quando foi destruído por Darkseid. Mesmo que pareça impossível, o Maioral já morreu algumas vezes. Em uma das ocasiões, ele foi assassinado fazendo uma boa ação e acabou indo para o céu, mas ao chegar lá, ele simplesmente matou tudo o que viu pela frente. Depois, foi mandado para o inferno, mas nem o diabo o queria por perto. Ou seja, o céu e o inferno renegaram o Lobo, proibindo a entrada de sua alma nos dois reinos. Assim, o personagem que na época não possuía mais os poderes de clonagem se tornou imortal novamente. Falando nisso, essa habilidade consiste em conseguir se regenerar completamente através de uma única gota de sangue, formando um novo corpo capaz de armazenar a alma do Maioral. Desse modo, o Lobo é basicamente impossível de ser destruído. Nas pouquíssimas vezes que algum evento conseguiu matá-lo, como quando caiu no sol, ele simplesmente voltou à vida. Os únicos seres no universo que possuem algum tipo de apreço do Lobo são os golfinhos espaciais, que o personagem chega a cuidar e alimentar como verdadeiros filhos. Mas na maior parte do tempo, o mercenário gosta muito de matar, curte mulheres, adora uma boa cerveja e é um grande fã de rock. É possivelmente um dos seres mais poderosos do cosmos e sua única fraqueza conhecida são os gases venenosos, sendo que nenhum deles pode realmente matá-lo, mas são capazes de desmaiá-lo. Aliás, as únicas vezes em que o lobo foi nocauteado foi justamente por causa de algum gás. O personagem não precisa de oxigênio mesmo no vácuo, é resistente o suficiente para ser mutilado, aguenta lutar por diversos dias, não se cansa e não perde a força, e nenhum outro ser no universo consegue beber e fumar mais do que ele. O lobo é invencível nisso e provavelmente sempre esteve bêbado em suas aparições, ou pelo menos de ressaca. O Maioral consegue enxergar o ponto fraco do seu adversário em todas as ocasiões, tem uma grande velocidade, praticamente se iguala ao Superman no quesito força, sua resistência é muito alta, mas ele pode ser ferido por balas, facas, fogo e o que mais vier, mas não morre. Ele também não precisa dormir, comer, beber, respirar, etc. Uma das características mais notáveis do lobo é o seu modo de falar. Na maioria das vezes, na terceira pessoa se referindo a si mesmo como o Maioral. Ele também tem uma gama de gírias próprias, muitas originadas dos termos da língua inglesa, como a expressão fetal diz, uma referência ao feto de Jesus. Outra palavra que utiliza em praticamente todo balão de fala é putardo, que no original é bestish, que se trata de uma mistura da palavra bitch com bastard. E a terceira gíria mais utilizada pelo Maioral é frag, cujo significado está relacionado com o termo fragging, que é utilizado pelo exército americano para designar uma ampla área de bombardeio total, ou seja, extermínio em uma região. O lobo é capaz de falar 17.897 diferentes idiomas interplanetários e consegue aprender qualquer língua rapidamente. Sua cor favorita é o negro sepulcro e ele detesta muito as seguintes coisas: queixos quadrados, pessoas certinhas, democracia, bandeiras, a filosofia de que o bem sempre supera o mal, cabelos curtos, sapatos marrons, igualdade para as mulheres, igualdade para os homens, direitos básicos e tudo mais que seja considerado decente. Por ser uma das criaturas mais poderosas do universo, o mercenário pode triturar rochas sólidas, tirar um cofre de aço do seu caminho com apenas um chute, levantar um poste de 2 toneladas para usá-lo como porrete, correr a velocidades espantosas e dar saltos capazes de fazê-lo voar. E apesar do seu grande arsenal, o lobo prefere armas brancas, pois segundo ele, elas são mais divertidas e dá mais prazer na hora de matar. E mesmo após ter perdido sua capacidade kizarniana de autorreplicação, o Maioral continuou indestrutível, sendo que provavelmente a única maneira de matá-lo seria por intermédio da desintegração, a total, completa e absoluta obliteração de suas células. Normalmente, o lobo viaja a bordo de um veículo intergaláctico modificado, uma motocicleta capaz de trafegar no espaço, apesar de ter acesso a vários métodos para viajar pelo universo. Sua moto é uma Space Frag 666, personalizada e feita sob encomenda. Ela possui um propulsor miniaturizado de 17 litros e tem a facilidade de ser dirigida sem as mãos.
A arrancada de 0 aos 60 km por hora é instantânea e atinge a velocidade máxima ainda não constatada de vários milhões de quilômetros por minuto, e ela também anda sozinha. O Maioral, durante suas primeiras passagens pelos quadrinhos, sempre apresentou um visual inspirado em roqueiros dos anos 80. Sua primeira versão é bem similar a David Bowie, enquanto sua caracterização mais conhecida se aproxima bastante do visual dos integrantes da banda Kiss, principalmente depois que os quadrinhos do Kiss, desenhados por Todd McFarlane, foram lançados. Porém, em 2002, Kate Giffen decidiu mudar um pouco o visual do Lobo e tomou o Rob Zombie como ponto de partida para o visual do Mercenário, que foi desenhado por Alex Horley. O Lobo já se fundiu com Howard o Pato, no universo Amálgama, criado na década de 90 para publicar histórias que mesclavam personagens dos universos Marvel e DC. Foram nessas histórias que surgiram personagens como o Garra das Trevas, fusão do Batman com o Wolverine, o Lanterna de Ferro, fusão do Homem de Ferro com o Lanterna Verde, e Lobo, o Pato. No primeiro ano dos Novos 52, o Lobo apareceu nos títulos Exterminador e Stormwatch, que trataram de estabelecer o personagem no novo universo. Mas em 2013, a DC anunciou que aquele não era o Maioral, que na verdade ele era um impostor e que o verdadeiro Lobo estava atrás do farsante para matá-lo. Essa informação confundiu os fãs na época, mas acima de tudo, os deixaram bem irritados e desapontados. Não necessariamente pelo fato de supostamente terem acompanhado por anos, décadas, um imitador, mas sim o visual e a personalidade do novo Lobo. O físico mais esguio, a ausência de humor negro e a sensação de terem sido enganados gerou revolta nos leitores, pois o Maioral, outrora o maior caçador de recompensas da galáxia, tão forte que dizimou sua própria raça, sendo o único sobrevivente do seu planeta, tão cruel e sacana que foi expulso do céu e proibido de entrar no inferno, a personificação da hipermasculinidade dos anos 90 e um dos personagens mais estranhamente descolados e engraçados dos quadrinhos, era uma mentira. Com os Novos 52, ficou estabelecido que aquele Lobo, que pilotava uma moto intergaláctica estilosa, com aparências inspiradas em artistas de rock e praticamente indestrutível, nunca foi o verdadeiro Maioral. Era só um sujeito fingindo ser o Lobo. O verdadeiro mercenário intergaláctico foi criado pelo artista Kenneth Rocafort. Esse novo Lobo chegou a ganhar um título próprio, escrito por Cullen Bunn, e já nas primeiras páginas aparece matando o antigo Lobo, com uma arma tão poderosa que impede até mesmo um Kizarniano de se regenerar. O Maioral surgiu como uma paródia da recente onda de violência nos quadrinhos dos anos 80, e ironicamente foi plagiado descaradamente na chamada Era das Trevas, que foi os anos 90, principalmente pelo Wolverine, Conan e anti-heróis semelhantes. O Lobo é um personagem repleto de características únicas, pelo menos sua versão mais popular e mais querida. Sua pele branca e suas duas manchas negras em volta dos olhos vermelhos são só alguns aspectos que definem o mercenário, mas seus traços mais memoráveis são sua veia cômica e inconsequência. Ele faz piadas com os adversários e não liga para normas e leis, até justificando sua aparência de motoqueiro rebelde. Geralmente com uma moto voadora e um charuto, o Maioral não possui imoralidade alguma, e sua única ética é sempre cumprir o que promete. Suas histórias sempre se basearam em bastante violência, principalmente gráfica, palavrões, hostilidades, sangue e falta de educação, mas o fator principal era sempre a falta de sentido, o que ajudou a construir a essência do personagem. Em suma, o Lobo é insano, impulsivo, que tira sarro de todo mundo e xinga qualquer um, que não tem medo de ninguém e às vezes até conversa com o leitor. Mas diferente de outros personagens que quebram a quarta parede, ele fala com os leitores como se estivesse dialogando com outro personagem, sendo que foram raras as vezes em que o Lobo se dirigiu diretamente ao público. E uma curiosidade é que o Maioral era o personagem da DC Comics favorito do Stan Lee.